Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e neste episódio a gente vai falar sobre o futuro da sociedade. O Brasil está perdido, está desorientado. A gente tem que agora tentar pensar como que a gente pode compartilhar soluções e ajudar na reflexão dessas soluções para a massa. It's going to require a political mobilization to replace the corrupt and ignorant political class and put people in power who can make evidence-based decisions so that we can move forward past the pandemic. A gente está construindo um mundo que é tomado pela tecnologia. A tecnologia toma decisões a nosso respeito e muitas vezes a gente nem percebe. Como diz um professor da Universidade de Harvard, chamado Lawrence Lessig, o código é a nova lei. Decisões tecnológicas interferem nas nossas vidas e trazem embutidas decisões sobre o quem nós somos, o que nós podemos fazer e como a sociedade deve se organizar e se comportar. É nesse contexto que a gente tem que entender que é possível criar melhores ferramentas de design para entender a tecnologia como mais ampla e, mais do que isso, pensar se é possível ir além da tecnologia, evitando uma dependência dela. E para isso, a ficção científica e a filosofia são ferramentas essenciais. A Sasha Constanza Schock é professora do MIT, onde ela desenvolve um trabalho incrível sobre a questão da tecnologia e da sociedade. Segundo ela, a tecnologia e o design devem evoluir também junto com as questões sociais. Então a gente precisa desenhar tecnologias que sejam inclusivas e que deem conta da complexidade cada vez maior da sociedade em que a gente vive. So in design justice, I really try to draw from many different stories of locally led and community led innovation processes. In the book, I'm talking about design and power. I'm talking about how the design of everything from interfaces to web applications, to algorithms, to objects, to the built environment is systematically structured by what Black feminist scholars call the matrix of domination, which is a way to talk about the way that white supremacy, capitalism, heteropatriarchy, disability, and settler colonialism interact to structure people's life chances. We hear a lot of people saying that technology is neutral, right? Your book is a challenge to that, right? Yeah, absolutely. I mean, on the one hand, existing power structures are reflected in the way that we design and develop technology. So for example, who gets to be a highly paid designer working on the creation of new technological tools? Well, unfortunately, we know that the people who are sitting at the top of most of the companies, it's mostly white men or Asian men, Black people, Indigenous people. Very few get these highly paid positions. And then that also is reflected in how power gets re-encoded in the tools themselves. So which problems are we trying to solve for? This is like the meme of first world problems where you have 50 startups trying to figure out how to deliver pizzas by drone, but nobody, working on more crucial problems that might face low-income people or people on the margins of global society, right? So what we need to do is rethink our entire process of global technological development and design and think about what user stories are we really prioritizing? Which communities are we building technologies for, and who gets to be at the table? So who are we building technologies with? Now, that said, I think there's also a long history of people looking at how innovation often comes out of necessity. There's a long history of people creating all kinds of
interesting new tools and technologies just because they had no other option but to create something new. So innovation is constantly happening all around the margins of society. The question is, are we going to recognize it? Are we going to provide the resources to take innovations that come from the global majority and support them so that they can become tools and products that many people can access, and so that the creators are going to get credit and are going to get visibility and get resources from them. Olhando o trabalho da Sasha, dá para ver claramente como o código hoje é a lei. E eu falo de código de programação mesmo. Então, existe uma responsabilidade hoje de quem programa e desenha qualquer instrumento tecnológico de pensar qual é a relação e o impacto daquilo que está sendo desenhado para a sociedade. Eu acho que o trabalho dela evidencia muito essa questão. Can you give us some examples of poor design decisions that are actually excluding a lot of people and basically preventing people to be who they really are? In the book, I share one example of a millimeter wave scanner, which is a security system in airports now, where you walk into the machine and then the machine spins around you and it makes a scan of your body at a millimeter resolution, and then it highlights any part of your body that it thinks is abnormal or risky. When you walk into the machine, the security agent on the other side sees you and they decide whether they think you're a man or a woman, and they press a blue button for boys and a pink button for girls. And if your body doesn't fit the statistical norm of what a girl's body or a man's body is supposed to look like, then your body parts are going to get highlighted with a bright yellow outline for the security to put their hands all over you and check out what's going on. So as a trans person, I always get flagged by the system no matter what, whether they press boy or girl. And a lot of other trans and gender non-conforming people have that problem with airport security systems. And so do many Black people, because black hair often triggers the systems because the data sets they were trained on don't include people with black hair. No espaço urbano, a gente vai ter que enfrentar questões como, por exemplo, tecnologias de reconhecimento. Uma delas é o reconhecimento facial, onde você tem câmeras tomando conta das cidades e que vão ficar cada vez mais inteligentes, capazes de identificar quem é cada pessoa que caminha pelas ruas, por exemplo. Mais do que isso, o futuro das tecnologias de reconhecimento são as tecnologias de reconhecimento vocal, que pela sua voz, mesmo à distância, consegue identificar quem é você, com quem você pode estar falando e assim por diante. Esse é um tema que a gente vai pensar junto com a Ana Carolina da Hora, que é uma programadora especialista em tecnologia e inteligência artificial. Eu trabalhei na Cyberlabs do Rio de Janeiro, com inteligência artificial e visão computacional. Então, eu tive a oportunidade de testar assim, na vida real, para saber quais são os benefícios e quais são os malefícios da inteligência artificial aqui no Brasil. Um dos projetos que eu participei com eles foi um projeto do Museu da Manhã, que foi um projeto onde reconhecia expressões das pessoas, e aí a gente compartilhava um emoji que tivesse de acordo com a expressão daquela pessoa. Mas nós tivemos alguns probleminhas, né? Comigo mesma que participei do projeto, por eu ser uma mulher, uma jovem negra, o algoritmo não estava reconhecendo o meu rosto, né? E é um problema que ainda nós temos que lutar, porque não é só um problema do algoritmo, é de quem está construindo ele também. Quando você está lidando com reconhecimento facial, não é só a etapa de você colocar o algoritmo para funcionar, né, que a gente passa. A gente passa por uma etapa anterior, que é quais informações nós vamos utilizar, e nesse caso, quais as imagens que nós vamos utilizar para poder fazer com que o algoritmo reconheça rostos de pessoas. Então, se por acaso usar só imagens de pessoas brancas, o algoritmo vai ter uma dificuldade de reconhecer expressões, né, e o formato de rosto
de pessoas negras. Então é super interessante perceber que não é um problema somente do Brasil, é um problema global. E como tem pessoas que, a partir do momento que elas estão percebendo isso, elas estão gerando questionamentos e levantando questionamentos para a sociedade, né? Para a gente conseguir debater sobre isso. Facial recognition technologies more broadly and face surveillance right now are at the forefront of a battle that's linked to the Black Lives Matter movement here in the US and abroad. Because white supremacy is a global problem of power and historical inequality. And one of the tools that's becoming more widespread right now is facial recognition technology or face surveillance tools that are increasingly being used by police to identify and track down and arrest people. And it's been demonstrated that these tools are racially and gender biased. So they perform best on pale male faces and they perform worst on Black women. And so we already know that the tools themselves are biased. So certainly they shouldn't be deployed. Designers have a responsibility to think about the questions that are being raised by both the Black Lives Matter movement as well as the crisis of the pandemic, and to think about how can we, on the one hand, transform our personal practices and the institutions that we're part of, whether it's a small design shop or a big company that you work within. How can we pressure and use the positions that we have to transform our institutions so that they will be more inclusive, so that they will be anti-racist institutions, so we can advocate for change within our own institutions. And then we can also use the set of skills that we have as designers in support of community-led processes. No mundo de mudanças permanentes, se tem uma ferramenta que pode ajudar a manter a capacidade de adaptação das pessoas, é a educação. Outra coisa que eu queria te perguntar, Nina, é sobre o Perifa Connection, né? E todos os outros projetos que você está envolvido de formação mesmo, né? De formar as pessoas, de falar, ó, você pode aprender, inclusive, a programar, etc. Perifa Connection, hoje nós somos 5 pessoas no front, assim, né? Mas temos vários colaboradores com a gente para ajudar a população aqui do Rio de Janeiro, que é um lab de formação de jovens periféricos nas questões climáticas, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade. Em vários debates, como o racismo ambiental, por exemplo, faltam a perspectivas de pessoas que vivem nas favelas, de pessoas negras, para elas conseguirem contribuir para o debate e para a construção das soluções. O outro projeto, que é o Ogunhê. Ogunhê é a saudação orixá Ogum, que é um orixá tido como guerreiro, e um orixá que lida com tecnologia. É proposital o nome do podcast, porque eu lido e compartilho cientistas do continente africano para a galera que não conhece. Até agora eu não tive aula com professores negros na área de computação. Eu vejo, por um lado, existe o racismo, existe o preconceito, existem pessoas que realmente não querem pessoas negras em determinados ambientes, em determinadas áreas. E, por outro lado, eu vejo também que tem pessoas que não têm acesso à informação suficiente para saber que tem cientistas negros, cientistas do continente africano, contribuindo muito para tudo que a gente usa no mundo. No mundo de hoje, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa decidir o que vai fazer com a tecnologia. E a filosofia, quem diria, pode ser uma ferramenta muito útil para pensar sobre isso. Aqui no Ocidente, na minha visão, a gente está com uma visão pobre sobre o futuro da tecnologia. É uma visão informada pelo conceito de singularidade. O que seria isso? Seria o dia em que as máquinas ficariam inteligentes, inclusive mais inteligentes do que nós, seres humanos, e nós teríamos que nos subordinarmos a elas, até sem entender como é que elas funcionam. Gente, eu particularmente não gosto dessa ideia. Eu acho que é uma ideia pobre e que, na verdade, ignora que as máquinas sempre devem estar a serviço de nós, seres humanos. Então, quando a gente olha para o pensamento no Oriente, até na China, na Coreia e em outros lugares, a gente vê que a tecnologia não é singularidade, mas sim
multiplicidade. Ela pode ser usada da forma que a gente quiser, porque nós, seres humanos, temos de estar sempre no controle. Pessoal, o Expresso Futuro tem a honra agora de conversar com ninguém menos do que Liu Cixin. Ele é um autor de ficção científica chinês. Ele é autor dessa trilogia chamada A Trilogia do Problema dos Três Corpos, que vai ser adaptada agora, inclusive, pela HBO, pelo mesmo time que fez a série Game of Thrones. Então, muito provavelmente, a obra dele vai ter impacto global e ele merece, porque pouca gente pensa o futuro não só da humanidade, mas do universo como ele faz. 所以说，就让我们感觉到科幻文学在美国似乎出现一种渐渐的开始失去活力的这么一个趋势。与此同时呢，就是中国目前正处于一个快速的这个现代化进程的是这么一个国家。所以说，中国现在变成了一个充满着未来感的这么一个国家。这样一个国家就给这个科幻小说的发展，它提供了一个很好的环境吧，很肥沃的土壤。 Nos seus livros, você fala muito sobre crises. A gente está vivendo agora uma crise do Covid-19, uma crise que afeta o mundo inteiro. Será que, tal qual nos seus livros, essa crise que a gente está vivendo vai levar a humanidade para uma nova era? 但是就是这样一场与历史上，在历史上并不是最严重的这么一场疫情传染病。 居然对我们整个的人类社会造成了如此大的冲击，在这个政治、经济、社会、文化各方面造成如此大的冲击，这个就让我们深刻的、生动的感受到了我们现代人类文明的这种脆弱性。就是说，我们现代社会，从各个方面。 我们抵抗危机，您刚才说的危机，就抵抗危机的能力，适应危机的能力，可能比我们之前的那些低技术之前的社会，可能就是显得更为脆弱。同时这场疫情也给了我们一个启示，因为在这场疫情之前呢。 有学者就谈到，我们其实是经历了人类历史上，就是他说最幸福的30年，最繁荣的30年。现在这最繁荣的30年给了我们一个幻觉，我们认为这种繁荣、这种不断的经济增长，会永远的持续下去。现在这个疫情的出现，其实是把我们这个幻觉多多少少的，就是它打破了这个幻觉。 Para pensar o futuro da sociedade e também da tecnologia, nada melhor do que conversar com um filósofo. A gente vai falar agora com o Roberto Mangabeira Unger, que é professor da Universidade de Harvard e uma das pessoas que tem uma visão mais interessante sobre o futuro do Brasil e as potencialidades da economia do conhecimento. O Brasil resvala na mediocridade, afunda num pântano de primitivismo econômico, educacional e político. Só superaremos a desigualdade extrema no meio de uma onda para superar a mediocridade. A tecnologia poderia fazer parte da solução da organização de uma ordem econômica e cultural que turbinasse essa inteligência brasileira, mas se ela for concentrada apenas numa elite insular, ela, pelo contrário, vira outra maneira de escapar do imperativo de mudança. É possível hoje no Brasil pensar então a tecnologia
E a própria forma de organizar a sociedade de um outro jeito para provocar uma mudança positiva para que a gente possa viver enquanto país do produto dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, da nossa cultura. Há um grande dinamismo empreendedor no Brasil, mas a maior parte das empresas brasileiras estão empurradas para trás, para uma retaguarda produtiva e até mesmo cognitiva. O Estado brasileiro conta com instrumentos formidáveis, como a Embrapa, o Senai, o Sebrae, os bancos públicos de desenvolvimento. O que não tem é um projeto. Grande projeto hoje no Brasil seria organizar uma travessia para uma outra estratégia de desenvolvimento, que em vez de abordar os brasileiros como beneficiários a cooptar, os abordasse como agentes a empoderar. No plano econômico, isso significaria começar a construir uma forma socialmente includente daquilo que chamamos a economia do conhecimento. A economia do conhecimento não é apenas um conjunto de tecnologias, de equipamentos físicos. É, sobretudo, um conjunto de práticas e capacitações. Agora, há o seguinte dilema no mundo. Havia um atalho para o crescimento. Esse atalho era a industrialização convencional. Como a indústria que se organizou no sudeste do Brasil em meados do século passado. Já não funciona, porque não é mais a vanguarda, é o resquício de uma vanguarda anterior, ou é satélite da nova vanguarda da economia do conhecimento. Essa economia do conhecimento, onde ela existe, existe apenas na forma de uma série de franjas excludentes. Excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Esse é o dilema que teríamos de resolver. Isso é uma missão nacional, né? E qual é o caminho para isso? É uma reforma educacional? É uma combinação de mudanças educacionais no ensino com mudanças institucionais ou estruturais. O aprofundamento e a difusão de uma economia experimental e inovadora exige uma forma específica de educação. Uma educação que substitua o enciclopedismo raso pelas capacitações de análise e de síntese. Que na sala de aula privilegie o trabalho de equipe, em vez da combinação de autoritarismo e individualismo. Esse é o caminho do ensino. E essa é uma grande revolução libertadora, que não pode ser organizada por uma curriola de déspotas esclarecidos em cima. Exige um movimento nacional. A outra grande base para essa mudança é uma reconstrução da economia de mercado. Avançar em mecanismos para a descentralização do acesso aos recursos e às oportunidades da produção. E eu vejo a tecnologia e a economia do conhecimento como um instrumento necessário, mas não suficiente, dessa reviravolta brasileira. Ou é coletivo ou não existe, né? Eu acho que a gente viu isso na pandemia, onde, de alguma maneira, as pessoas perceberam que não existe prosperidade se todos nos prosperarem, senão aquilo é absolutamente ilusório. Pessoal, acho que está muito claro que a gente está vivendo uma era de mudanças. A pandemia do coronavírus só acelerou esse processo, mas a verdade é
a gente tem que esperar, porque vem muito mais mudança pela frente. Este aqui é o último episódio da 4ª temporada do Expresso Futuro. Como todos nós, a minha vida também foi bagunçada durante esse período e a gente gravou a temporada inteira por meio da internet. Só lembrando, as 2 primeiras temporadas a gente gravou em Nova York, a última temporada, que foi a 3ª, a gente gravou na China, e neste ano tudo isso parecia quase que irreal, porque a gente não pode nem viajar mais, então a gente tem que usar a internet, esse recurso tão importante, para dar conta de trabalhar e até sobreviver, por que não dizer, nesse período de transformações. O objetivo do Expresso Futuro é exatamente preparar a gente para essas mudanças, para que a gente entenda os processos que estão acontecendo e, mais do que isso, que a gente tenha o conhecimento necessário para sermos agentes dessas transformações, no sentido de criar um mundo no futuro que é o mundo que a gente gostaria de viver. Obrigado a todo mundo que assistiu essa temporada.